Para mais conteúdos como este, faça a sua doação no pixborborema@gmail.com ou no QR Code que está aqui na tela. Ajude o Instituto Borborema a continuar a produzir conteúdos gratuitos no YouTube. Você já parou para notar um dos maiores paradoxos do nosso tempo? Porque os maiores bilionários da Terra, as megacorporações e os gigantes do sistema financeiro internacional são os principais financiadores dos movimentos identitários. O que homens que enriquecem no topo do capitalismo teriam a ganhar financiando militantes que dizem odiar o próprio capitalismo? E o mais importante, o que todos eles têm contra a sua família? Nós costumamos olhar para a guerra cultural e para a economia como se fossem dois mundos completamente separados. De um lado, a inflação, os impostos e as dívidas que esmagam o seu salário. Do outro, a degradação moral, a destruição da autoridade dos pais e a atomização da sociedade. Mas se essas duas engrenagens fizerem parte da mesma máquina? Neste vídeo vamos investigar uma das conexões mais sombrias da história moderna. Vamos descobrir se a corrupção moral da sociedade é apenas um acidente da modernidade ou se ela é, na verdade, uma ferramenta de controle financeiro. Para montar esse quebra-cabeça, nós não podemos olhar apenas para o noticiário de hoje. Precisamos seguir o dinheiro. Vamos voltar no tempo, há mais de 500 anos, para investigar como os primeiros banqueiros modernos descobriram um segredo para lidar com as revoltas populares. Depois, vamos analisar os textos dos arquitetos da Revolução Sexual do século XX. E por fim, cruzaremos esses dados com a crise financeira de 2008. Ao final dessa investigação, você vai entender se o ataque à sua família é apenas uma questão de militância ideológica ou se é, antes de tudo, um modelo de negócio. A nossa primeira pista está na Florença do século XV, no auge da Renascença. Lá, a poderosa família Médici construiu um império financeiro baseado naquilo que a Igreja Católica sempre condenou como um pecado mortal: a usura, o empréstimo a juros exorbitantes, tendo como garantia o trabalho futuro das pessoas. Os registros históricos daquela época mostram que, na medida em que os banqueiros enriqueciam, o povo empobrecia, o poder de compra caía e o descontentamento social começava a ferver. Como manter uma população explorada sob controle sem que eles se rebelassem contra os donos do dinheiro? Lorenzo de Médici, o grande líder dessa dinastia, encontrou uma saída astuta. Os registros literários narram que ele investiu pesadamente em festividades públicas de licenciosidade, trazendo de volta o paganismo e patrocinando os chamados canti carnascialeschi, cânticos de carnaval, muitas vezes com letras abertamente pornográficas. Ele não fazia isso apenas porque gostava de festas. Lorenzo percebeu que, para manter a estabilidade do sistema financeiro injusto, ele precisava anestesiar o povo com as suas próprias paixões e a liberalidade sexual. Dizem até que ele mesmo compunha cânticos pornográficos para embalar a multidão nos desfiles que organizava. O pão e circo romano havia sido atualizado. A regra era simples: libera os instintos mais baixos da população e eles estarão ocupados demais se afundando em vícios para perceberem que estão sendo roubados. Mas essa conexão entre a degradação moral e a exploração financeira não passou despercebida. São Bernardino de Siena, um dos maiores pregadores intelectuais daquela época e também um dos maiores observadores daquela economia nascente, cujos sermões estão documentados em obras como suas Predicti Vulgari, denunciava publicamente a relação íntima que existia entre o avanço da usura e o aumento da sodomia e da prostituição nas cidades italianas. Ele não estava fazendo apenas um alerta moral, mas uma leitura profunda da realidade. E a lógica dessa ligação, explicada pela teologia clássica, é precisa. A usura é uma perversão da ordem natural das coisas. Ela tenta tornar o dinheiro, que é algo naturalmente morto e estéril, em algo reprodutivo e fértil, multiplicando-se por si mesmo através dos juros. A promiscuidade é a exata perversão oposta. Ela pega a sexualidade humana, que é naturalmente fértil e voltada para a criação de famílias, e a transforma em algo estéril, voltado apenas para o prazer egoísta. O dinheiro fácil da ilusão bancária prospera, a prostituição e a destruição da família florescem logo em seguida. Uma coisa alimenta a outra. E se você acha que isso é apenas história antiga,
olhe para as evidências da engenharia social do século XX. O escritor Aldous Huxley, no seu livro Admirável Mundo Novo, previu um regime totalitário onde a regra de ouro para controlar a população era a promiscuidade obrigatória. E os grandes arquitetos teóricos da revolução sexual pareciam ansiosos para comprovar sua previsão, como foi o caso do psicanalista Wilhelm Reich, autor do livro que carregava o mesmo nome do movimento iniciado ali, A Revolução Sexual, publicado em 1936. O senso comum aparentemente comprou a ideia de que a revolução sexual surgiu para libertar os jovens da opressão do sistema. Mas os próprios escritos de Reich diziam o contrário. Ele defendia abertamente que a família tradicional era a estrutura que tornava o indivíduo forte e independente. Para ele, a estratégia política infalível para dominar uma sociedade seria a política sexual, estimular a sexualidade precoce para crianças e adolescentes para romper os laços com seus pais. O indivíduo cujos laços familiares foram destruídos e que é movido apenas por instintos concupiscíveis torna-se maleável, dócil e submisso a qualquer força externa, seja o Estado ou as grandes corporações. Isso nos leva à nossa evidência final, o momento em que Wall Street adotou essa tática. Você deve lembrar da crise financeira global de 2008. Milhões de pessoas perderam suas casas, enquanto bancos eram resgatados com o dinheiro dos pagadores de impostos. A indignação era geral e as ruas foram tomadas pelo movimento Occupy Wall Street em 2011, movimento que se aproveitava da indignação popular para protestar contra o sistema financeiro, um problema criado pelos banqueiros para vender depois uma solução. Então, algo muito estranho aconteceu nos gráficos de comunicação corporativa. A mídia corporativa alega que, a partir da última década, as grandes empresas apenas despertaram organicamente para as causas sociais, mas estudos recentes de análise de dados provam matematicamente o contrário. O cientista político Zach Goldberg e o pesquisador de dados David Rosado utilizaram o banco de dados LexisNexis, um dos maiores acervos de jornais do mundo, para analisar dezenas de milhões de artigos. E eles encontraram uma grande anomalia estatística. Exatamente a partir de 2011 e 2012, logo após os protestos contra os bancos, o uso de termos ligados a políticas identitárias, ideologia de gênero e privilégios explodiu de forma surreal e artificial nos grandes jornais e nos investimentos corporativos. As megacorporações e os fundos bilionários começaram a despejar oceanos de dinheiro nessas pautas. A antiga tática de dividir para conquistar foi reativada. Se você coloca a classe média para brigar entre si sobre pronomes neutros e banheiros trans, a atenção pública é desviada. Ninguém mais presta atenção nos banqueiros. Ninguém mais se une para protestar contra os juros e a usura. Se você conecta as pontas da história, a ilusão desaparece. O megacapitalista e o globalista não financiam a destruição da sua família por empatia com as minorias. Eles financiam isso porque a família estruturada é a única verdadeira fortaleza econômica e espiritual que o ser humano possui. Uma família unida e fundamentada em virtudes reais poupa dinheiro na medida do possível, transmite propriedades e não se torna refém das dívidas impagáveis e manipulações corporativas. Mas o indivíduo atomizado, isolado e viciado é o servo perfeito desse sistema ilusório. Ele não tem raízes, ele não constrói herança. Ele assina tudo, consome o prazer imediato e passa a vida inteira transferindo o fruto do seu trabalho para pagar juros a quem não produziu nada. Não existe solução puramente política para um problema que é, em sua essência, moral e espiritual. Você nunca conseguirá derrotar o sistema que esmaga o seu bolso enquanto continuar aplaudindo e consumindo a degradação moral que eles empurram para dentro da sua casa. Restaurar as virtudes na sua casa e proteger a sua mente dos vícios modernos não é apenas um ato religioso. Hoje, essa é a maior rebelião econômica que você pode cometer. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo.